A gente não pode ser omisso em saúde. Medicina é a arte de cuidar. A gente pode não conseguir curar, mas a gente tem que ter todo o cuidado, todo o zelo. Será que existe essa consciência ambiental? Vai jogar no lixão? A agulha com pé furo cortante? Alguém que vai manipular naquele lixo? Esse lixo que pode ir para um lixão, que não é um lixo que vai ser incinerado, que não é um lixo hospitalar? O paciente tem direito à informação, não é favor. Porque hoje já existe um instituto chamado negligência informacional. O nosso judiciário já está julgando aqui contra você por negligência informacional. É receber a informação e não ter a imposição do profissional da saúde. E o conselho tem que estar atento a isso, ter os pilares da bioética muito bem fundamentados na cultura daquela empresa que presta saúde. Olá, conselheiros, conselheiras! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify aqui da Board Academy. Se é a sua primeira vez no nosso canal, muito obrigado pela sua presença e eu quero te fazer um convite. Faça a sua inscrição no nosso canal aqui no YouTube, ative o sininho, assim você vai ser notificado ou notificada sobre outros episódios, não só do podcast, como também outros conteúdos aqui da Board Academy. No podcast Os Conselheiros, nós convidamos empresários, executivos, conselheiros que trazem aqui um pouco da sua experiência profissional, insights, pílulas de sabedoria para compartilhar conosco. E hoje, sem dúvida alguma, não vai ser diferente. Tenho a honra, o privilégio de ter uma querida amiga aqui que a Board Academy me deu nos últimos anos. Eu estou falando de Ana Paula Falcão de Moura Girlich. Algum desses sobrenomes lhe é familiar, board member? Coloca aí, Girlich, do nosso querido Udo Girlich. É isso mesmo. Nós vamos conversar com Ana Paula, mais conhecida como Ana Falcão Girlich, que é a esposa do nosso querido Udo, um dos diretores aqui da Board Academy. Ela que também é board member, também coautora e escritora de livros da Board Academy e outros livros também, e hoje atua no ramo advocatício. É uma advogada muito experiente na área da saúde, mas eu vou deixar para ela falar um pouquinho sobre essa trajetória. Ana, querida, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olha, muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Borge, por essa oportunidade. E vamos lá, vamos compartilhar aqui e trocar ideias, né? Olha, foi difícil, eu quase errei o tamanho do sobrenome, hein? Ana Paula Falcão de Moura Girlich. Aqui eu entendo que tem mãe, tem pai e marido, é isso? É, exatamente. Tem que honrar todos, né? Muito bom. Então, eu sou nordestina, eu sou de Recife, Pernambuco, e a família nordestina gosta de mostrar, de colocar o nome, né? A família alemã, por outro lado, vem com aquela ideia que a esposa também é legal ter o nome do marido. Então, vamos fazer o seguinte, vamos honrar todos. Então, Falcão da mãe, Moura do pai e Girlich do marido. Que é importante, é bom a gente trazer as nossas raízes, até no nosso nome. Com certeza. Ei, você conhece os programas de formação da Board Academy? O PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, é uma ampla caixa de ferramentas que vai levar você do zero aos conselhos empresariais. Quer saber mais a respeito? Clica aqui embaixo, faz o scanner do QR Code e saiba mais sobre o nosso programa de formação. Você pode, através do seu conhecimento, da sua experiência, ajudar empresas de todo o Brasil. Participe conosco, seja um board member. Não está na nossa pauta aqui, mas esse tema é um tema interessante, porque eu tenho a minha filha, por exemplo. Minha filha chama Laís Zillig, da mãe, Simonato, do pai. E ela se casou e também incluiu o sobrenome do marido. Ela não tirou o da mãe e do pai, incluiu o do marido. Então, Laís Zillig Simonato Martins. Ok? Só que tem uma questão. Nos últimos anos, décadas de 90 para cá, quando nós começamos com a era da internet e dos e-mails, cada um de nós criou lá atrás, especialmente aí os jovens, o seu e-mail. Exato. Um Hotmail, um Gmail, um Outlook, alguma coisa do tipo. Qual é o e-mail da minha filha? Laís Simonato. Aí ela casa, inclui o Martins. E o que eu faço agora? Crio um novo e-mail e tenho que notificar todo mundo ou mantenho o Laís Simonato?
Eu acho que muitas mulheres, especialmente talvez as mais jovens, passaram por esse dilema. Eu sempre usei um nome, me conhecem por esse nome / sobrenome, e de repente isso tem que mudar depois de um casamento, né? Olha, dá um podcast isso aqui, viu, pessoal? Dá um podcast. Inclusive, até dentro desse tema, a semana passada, no mestrado, uma advogada veio fazer uma apresentação para a gente, tudo, uma aula, e a gente trocando ideias. Aí ela falou assim: olha, eu estou no segundo casamento e eu já mudei de nome 2 vezes. Aí então, fica mais difícil ainda. Aí vocês vão encontrar alguns trabalhos meus, alguns artigos com um sobrenome e agora com outro. Eu não sei por que eu fiz isso. Curioso, muito curioso. É um ponto interessante. Mas, Ana, conta pra gente um pouquinho. Você já falou que é nascida em Recife, né? Inclusive, meu abraço caloroso ao povo de Recife, uma cidade, um estado que eu gosto muito, tenho muitos amigos. Mas você vem para São Paulo, você encontra com o Udo em São Paulo, foi em Recife, a sua formação. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Então, a minha primeira formação é odontologia, e eu me formei lá em Recife, Pernambuco, e fiz um concurso para a minha faculdade, depois de formada, tal, para professora assistente. E uma das obrigações eu teria que tirar as titulações, pós-graduação, então especialização, mestrado, doutorado. E foi aí que eu vim para São Paulo. Então vim com uma bolsa da minha instituição, vim aguardando para ocupar o meu cargo lá como professora assistente da faculdade que eu fui aluna, e no meio do caminho eu conheci o Udo. Eu estava finalizando, né, o mestrado, fiz USP, e conheci o Udo. E aí os planos mudaram. A faculdade lá está te esperando até hoje. Até hoje. Eu falei, olha, dá licença agora. Então, assim, porque a gente tem que fazer isso, né, Marcelo? Conciliar e também ouvir o coração, e tem muito a ver com o propósito de vida. Então, tudo, né? Então, naquele momento, realmente a gente fica num dilema. E a gente passa por vários na vida, né? Então, porque não era só a questão de voltar por conta de um trabalho, mas também a questão de mudança geográfica, família que ficou lá, que né? ficou. Seus pais, enfim, Então, é familiares. todo um contexto, então é claro, né? Então, foi assim, foi um momento de decisão e vem, né, antecedido de análises, ponderações, como tudo na vida, os momentos que a gente passa. Mas o amor falou mais forte. Olha aí, Udo. Olha aí, hein? Declaração de Olha amor, aí, Udo. declaração de amor aqui no ar, ao vivo. Muito bom. Agora, eu não sei se eu apresentei errado, porque eu te apresentei como advogada na área da saúde. Você está falando que se formou em odontologia. Como é que é isso? Então. E eu fiquei tocando, e tá certo, tá? Mas eu fiquei tocando a minha carreira como cirurgiã dentista, fui trabalhar em consultórios Em São Paulo, em São então, Paulo. você não foi para a área acadêmica, você exerceu a profissão. Exerci a profissão, fiquei estudando, exercendo a profissão, mas em determinado momento houve assim, eu comecei a ter uma lesão repetitiva no meu pulso, eu operava bastante, a minha área é chamada periodontia, e, bom, enfim, para resumir uma longa história, o prognóstico não era muito bacana. Era assim, olha, você vai ter que, em algum momento, você vai parar. E eu não... vamos fazer um parênteses. A posição de trabalho do dentista não é fácil. Não é fácil. A sua filha é dentista, você sabe disso. É curvada, cheio de aparelhinho ali. Então, realmente, se você não tiver, inclusive, um trabalho de alongamento, de fisioterapia aí, para aguentar muitas horas. Exato. E eu trabalhava num ritmo, assim, enlouquecido mesmo. Resultado. Ele falou, o médico, né? O médico falou, olha, em algum momento você vai ter que parar. Porque a tua mão não vai, teu pulso não vai segurar, você vai perder o movimento da mão. E aí eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Aí pensei, e tem muitos advogados na minha família. Aliás, era quando você é mais jovem, principalmente, vamos falar lá na década de 80... Fazer faculdade já era um luxo. E os pais, eles terminam também. Hoje a gente dá mais liberdade, a gente conversa mais, mas termina querendo direcionar. Mas eu sempre fui meio rebelde, sabe? Eu sempre tive um temperamento muito forte. E todo mundo falando, não, faz direito, faz direito, faz direito. Eu falei, não, vou para a área da saúde. Não, faz direito, não, vou para a área da saúde. Porque tinha muito advogado, e assim, o caminho já está mais aberto, já está mais fácil, aquelas coisas assim que termina acontecendo. E lá atrás a gente está falando dos anos 80. Bom, enfim, quando aconteceu isso,
eu falei, a gente já está falando aí, né, anos 2000, eu falei, bom, o que que eu vou fazer? Já passando de 2000, né? Na verdade, foi 2005 isso. Eu falei, eu vou fazer direito. Agora eu vou fazer direito. Até porque eu acho que é um curso para maturidade. Eu acho um curso muito interessante. A gente aprende muito. Eu falo que eu me tornei melhor cirurgiã dentista depois que eu me tornei advogada. Porque você, acho que abre o horizonte. Então, é um curso muito rico. E eu sempre gostei muito de ler. Eu tive esse hábito, né? E quem faz direito termina aprendendo a ler. E eu adquiri esse hábito do meu pai, que era um grande estudioso, um intelectual. Então, tinha uma biblioteca maravilhosa na casa dele, e ele sempre me incentivou desde criança a isso. Enfim, eu falei: agora eu vou fazer o direito, porque não tem Já essa. casada, Já com casada filhos? com filho, o João já era nascido. E eu encarei. E eu sempre fui assim, eu sempre fui de colocar alguns objetivos e ir nele, né. Eu falei assim: "Eu quero fazer", e era perto, eu escolhi a PUC, porque era perto da minha clínica. Eu falei: "Eu quero fazer PUC, eu quero fazer direito na PUC". E aí eu fiz direito na PUC São Paulo. Terminei, né, em 2010. E você, quando entrou para o direito também, assim como tecnologia, enfim, é um vasto campo, né? Assim como na medicina, Uhum. enfim. É uma área do direito que você já imaginava? Eu estou ligado à saúde, então eu vou por esse caminho do direito da saúde, ou isso veio no meio do curso? Então, naquela época não se falava muito de direito da saúde. Ele estava muito no contexto do direito civil, do direito do consumidor, Ah, ok. entendeu? Então, era a área que eu transitava. Tanto é que eu fui fazer um curso, um aprofundamento na área do direito do consumidor, tá? Mas não era forte como é hoje. E tudo, eu acredito, sabe, Marcelo, que tudo são chamados. Às vezes a gente tem, algumas coisas acontecem e a gente começa a fala assim, eu não tinha pensado nisso, mas agora isso me despertou. Então eu terminei em 2010, na sequência tirei a minha OAB e fiquei estudando mais essa área de direito do consumidor e trabalhando como dentista. E o que aconteceu com a mão, né? Como eu reduzi a carga de trabalho, porque eu trabalhava das 8 às 8, melhorou também. Os intervalos de dores, né, de imobilização, tudo isso foi melhorando. E a medicina também vem evoluindo. Claro. Você sabe que toda inovação, né, na medicina, na área da saúde, é gigantesca. E tudo isso foi melhorando, medicamentos, fisioterapia, tudo isso que você falou também, né, vai, enfim. Quando chegou em 2016, veio algo assim que foi assim, uma perda muito grande que eu tive, que foi a partida do meu pai. E naquele momento, dentro de um contexto hospitalar, algumas coisas aconteceram e eu percebi que talvez pudesse ter sido evitado se a condução tivesse sido diferente. Não estou falando do médico, estou falando do operacional, aquilo que está rodeando o trabalho do médico dentro de uma estrutura hospitalar. E ali, e aí por isso que eu falo do chamado. Foi naquele momento que e nesse momento está crescendo o direito médico, o direito da saúde, que tem uma pequena distinção aí, os processos contra os planos de saúde, as reclamações por erro médico, todo esse contexto. Eu falei, agora eu vou unir os meus conhecimentos de saúde com o direito. Comecei a estudar e essa área foi desenvolvendo. Na sequência, eu fiz uma pós na Santa Casa de Misericórdia em Direito Médico e Bioética, um curso de especialização, e e eu gosto muito de estudar. Eu acho assim, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que a gente precisa estudar mais. Você está ouvindo isso aí que ela falou? Em outras palavras, é o que o mercado hoje chama do lifelong learning, né? Continuar aprendendo, e quanto mais a gente aprende, como dizia quem? Sócrates, Platão, só sei que nada Eu sei. só sei que nada sei. Exatamente, só sei que nada sei. Então, o que que é importante? Na sequência, veio uma possibilidade de fazer uma outra pós-graduação, e eu fui fazer especialização em Direito Médico e Hospitalar, na Escola Paulista de Direito.
E aí e continua a fome, né? Então vamos estudar, vamos estudar compliance, vamos estudar, voltar a trazer de novo o direito do consumidor e vamos. E agora, então chegamos no momento atual, eu estou finalizando, agora em dezembro foi o meu penúltimo módulo do meu mestrado em direito médico e odontológico. Aliás, Opa, mas aí agora você foi para o mestrado. Aí agora eu fui para o mestrado. Volta aquele desejo antigo de ir para o lado acadêmico? Volta e fui convidada pela São Leopoldo Mandique, pelo Dr. Ademir Franco, que é o titular da disciplina de odontologia legal, para dar aula de direito odontológico nessa disciplina nas turmas de especialização, mestrado e doutorado. Uau. Então, estou lá na São Leopoldo Mandique, em Campinas, né, no campus de Campinas, falando sobre direito odontológico. Um pouquinho antes, quase seria professora da minha filha. Olha aí, um pouquinho antes, quase, é verdade. Mas se ela continuar nessa tocada também, vai ter que voltar a estudar. Vai certeza. Te encontrar em algum lugar. Vai se encontrar comigo lá na Mandique, sim. Que ela foi brilhante, já sei. E parabéns. Que bom. Excelente. E Ana, me diz uma coisa. Entrando um pouquinho na questão do direito na área da saúde. Você falou uma coisa aqui muito cara, né? Eu senti, inclusive, no tom da sua voz, lá em 2016, quando você observa o que aconteceu no tratamento do seu pai, e aquilo te acende um alerta de que poderia ter sido diferente. Uhum. No direito da saúde, o que você tem feito, ou quais casos, que tipo de situação você tem se deparado? Porque vamos ser bem honesto. Depois que como diz no popular, o leite entornou, uhum. Aí só nos resta limpar. Uhum. Mas o que fazer para não entornar o leite, né? Então, assim, eu vou buscar depois um ressarcimento. Mas, de repente, é a vida de um ente que já foi. Já foi. Qual ressarcimento paga isso? Nenhum. Então, como atuar no direito da saúde, né, resguardando aí as famílias, mas não tratando depois que aconteceu o problema e talvez buscando reparações ou correções preventivas na área da saúde para não deixar acontecer novo, né? O lema da saúde é prevenção. O lema da saúde é prevenção. Então, a gente sempre, por exemplo, tivemos em outubro, né? Você tem o outubro rosa. São campanhas de prevenção. São campanhas de prevenção. Né? O novembro, né? Que é o novembro azul, prevenção do câncer de próstata. Então, prevenção para mulher em outubro, prevenção. Sempre se fala em prevenção, prevenção e prevenção. Eu tomo uma vacina para prevenir, exatamente. Então, são os cuidados que a gente tem. Então, como que eu estou atuando hoje? Fazendo prevenção ético-jurídica. Então, vamos, por exemplo, no caso do meu pai, trazendo o que faltou ali. São processos. É você repetir, é treinamento de equipe. Eu posso até contar para você. Ele voltou da cirurgia e a grade da cama não foi levantada. Não é que ele caiu da cama. 3 horas depois da cirurgia, você está ainda meio sedado, tal, risco de queda. 76 anos. Então, ele voltou para o quarto às 9 horas da noite, à 1 da manhã, deu vontade de ir no banheiro. Então, automaticamente, uma pessoa que é ativa, ela vai lá fazer na comadre, como chama, ou vai chamar alguém, ele não se alertou para isso. Talvez até por conta de toda a medicação e tal. A grade estava baixada, ele girou. Do jeito que foi, caiu. E ainda levantou. No meio do caminho para o banheiro, ele caiu. E aí foi o começo do fim. Então, o que é isso? São processos. Então, é assim, colocou o paciente no leito, levanta, faz a trava, faz a checagem. Então, isso são os... Um protocolo, um checklist de ações. Exatamente. É o que a gente, por exemplo, a gente já viu muito erros de lateralidade. Vai fazer uma cirurgia na perna esquerda e faz na perna direita. Então, inclusive no livro, né, Conselhos com Visão de Futuro, eu falo esse capítulo específico, que é a prevenção. Falo de prevenção e compliance. Não pode faltar na área da saúde quando a gente... Então, é assim, você tem que estar antenado mesmo. Então, são os POPs que a gente chama, os procedimentos operacionais padrão. Como que deve ser? E é isso, fiz isso, você vai checando. Porque, às vezes, não tem como voltar atrás. Teve um caso, é fato, isso foi judicializado e tudo.
Era para remover um rim que estava danificado, remover um outro. Então, o que a gente pode fazer, né? Corrigir depois, indenizar? Nem tudo é dinheiro. Por isso que na área da saúde, e por isso que eu sou uma apologista do programa SES, é Conselho importantíssimo. Empresarial da Saúde é um dos programas de formação aqui da Board Academy, voltado para todos os profissionais, não apenas médicos, profissionais que querem atuar e apoiar as empresas da área da saúde, clínicas, hospitais, laboratórios, seguradoras, farmácias, todos que estão envolvidos com o bem-estar e com a saúde da população e que precisam de ajuda, precisam talvez de alguém como você, que pode apoiar com a sua experiência esse setor da saúde. Perfeito. Você fez o SES? Eu fiz o SES, claro. E o SES, ele fez exatamente isso na minha cabeça. É isso que eu falei, né? A gente tem que continuar estudando, aprendendo. Então, ele conectou a saúde, o direito, e agora vamos pensar em governança. E como nós falamos aqui na Board, a governança proativa. Então, sabe, eu não vou esperar, porque até uma coisa que também eu coloco, a gente não pode ser omisso em saúde. Medicina é a arte de cuidar. A gente pode não conseguir curar, mas a gente tem que ter todo o cuidado, todo o zelo, mesmo em terminalidade de vida. Então, a gente tem que amparar, a gente tem que acolher. Então, é muito importante e ter essa visão, né? Então, o profissional que ele trabalha com saúde, mesmo que seja um advogado como eu, um gestor, é fundamental. Então, por isso que eu sou uma defensora do SES. Esse programa ele é sensacional, é um conteúdo riquíssimo. E nós temos agora o SES 2, né? Nós temos agora o SES 2 que vai ser lançado, é mais uma evolução, é um complemento. Porque é isso, sempre a gente vai acrescentando. Inclusive sempre... com experiência prática de reuniões de conselho também nele, casos reais. Casos reais. Então, a gente tem muita coisa para trazer, para acrescentar. Então, é muito importante. Então, o que fazer, Simonato? Sempre pensar lá atrás. O que você trouxe é perfeito. É a prevenção. Mesmo ali, numa cadeira do conselho, com esse olhar, lembrando que o ponto central, o principal ser que está ali é o paciente. Todos nós somos pacientes. Sem dúvida. Entendeu? Então, e quando a gente olha e a gente vai expandindo, né, é a sociedade como um todo. Então, quando a gente trabalha essa formação de uma maneira ajustada, equilibrada, consciente, ética, com responsabilidade, até no gerenciamento do lixo, né, pensando no ESG, então, quando a gente cuida daquele lixo, eu posso contar um outro caso que eu fiquei Claro. da minha experiência? E foi assim, foi quando eu percebi como tem muita coisa para a gente fazer e muita coisa para a gente passar, porque informação é isso, a gente tem que ir passando adiante. Eu fui visitar uma tia minha em Recife que estava com home care. E eu vejo lá um saco que parecia ser um saco de lixo, sem identificação nenhuma, e eu perguntei para minha prima: o que é esse saco aqui? Eu vi a pontinha de uma luva. É para pôr no lixo. Eu só faltei ter um. Aí eu falei assim: que lixo? A empresa de home care vem recolher? Não, eles falaram que eu posso jogar. O que tinha ali? Luva contaminada, gás contaminado no lixo comum. Cadê o programa de gerenciamento de resíduo sólido de saúde desta empresa? Será que existe essa consciência ambiental? Vai jogar no lixão? A agulha com pérfuro cortante? Alguém que vai manipular naquele lixo? Esse lixo que pode ir para um lixão, que não é um lixo que vai ser incinerado, que não é um lixo hospitalar? Eu estou propagando uma doença, uma enfermidade, uma bactéria. Entendeu? Então, assim, cadê a responsabilidade desta empresa? Então, a gente tem que passar isso. Gente, esse lixo ele vai para a rua. Uma pessoa pode abrir aquilo ali e se contaminar. O ambiente vai ser contaminado. Então, Simonato, a gente tem um trabalho muito grande para fazer. E é de informar, é de passar. Por isso que eu admiro a Board Academy, eu admiro todos os programas da Board, mas é claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Meu lado é o SES, tá? Então é isso. Por quê? Quando a gente fala de saúde, a gente fala de saúde é para todo mundo.
não é direito, não é dinheiro. Dinheiro é consequência daquele trabalho que a gente está executando com responsabilidade, com ética, sabe? Então, é isso. O que o profissional que está ali numa cadeira do conselho, por isso que outra coisa também que eu trago, né, nesse capítulo do livro, é interessante, é ter justamente essa diversidade de conhecimento, de informações. É importante ter um Não ser administrador. conselheiro da área da saúde, só quem é da área da Só quem é saúde. da área da saúde. Não, porque tudo vai agregar. Porque é isso, conhecimento é isso. É um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho do outro. Então, isso a gente se fortalece. Assim, juntos somos mais fortes, mas são cabeças diferentes. Não é todo mundo só pensando, só com aquele conhecimento básico. Você vai para uma área de gestão, um administrador, é perfeito. Inovação, tecnologia é importantíssimo. Proteção de dados, né? Então, tudo isso a gente vai trazendo nesse contexto. Então, o universo é amplo, por isso que é importante a gente formar, orientar, informar cada vez mais, crescer, né, no sentido de difundir a informação. Você tem uma experiência, uma bagagem e formação bastante variada, né? Sendo a dentista formada, com muita experiência, sendo advogada também formada e já com boa experiência, e também conselheira. Ou seja, você transita e consegue olhar uma situação por alguns prismas, né? Por Exato. algumas óticas. A sua atuação hoje ela tem sido mais com qual chapéu? Você é advogada que defende os interesses de uma família, de um paciente que teve uma situação ruim perante um hospital, uma clínica, um laboratório? Ou você é uma advogada que defende essa clínica, hospital, laboratório contra qualquer situação que alguém tenha acionado eles juridicamente? Ou no próprio chapéu de conselheira ou consultora, indo a essas entidades da área da saúde para identificar e melhorar processos internos deles, voltando para a prevenção? Como é que está hoje a sua dedicação? Então, a minha formação, minha primeira formação é a periodontia. A periodontia é uma especialidade da odontologia cujo pilar é a prevenção. Por isso que eu amei o que você falou aqui, prevenção. Eu não me vejo, a gente pode até reparar o dano, tá? Por ser uma profissional da saúde, eu até advogo a favor das empresas prestadoras de serviços de saúde ou dos profissionais, ok? Na defesa do paciente, por questões até para não ter conflito, porque eu sou uma profissional da saúde. Eu tenho esse chapéu de profissional da saúde. O meu CRO está ativo, tá? Mas a minha visão é anterior. Eu não quero que aconteça. Eu não quero que um paciente sofra o dano. Então, o meu propósito é levar a prevenção para a clínica médica, para a clínica odontológica, para a clínica médico-veterinária, a visão e para os profissionais da saúde. É assim, olha, vamos trabalhar desta maneira. Você sabia que, se a gente fizer isso, a gente pode correr um risco? A gente pode prejudicar, porque às vezes não se percebe, às vezes a visão, e hoje está tudo muito rápido, né? Então, a visão ela está muito imediatista. Aí fala assim, olha, mas a médio e longo prazo pode causar esse dano aqui. Então, vamos dar um passo atrás e vamos trabalhar com a prevenção. Então, respondendo à tua pergunta, o meu foco hoje é consultoria preventiva para clínicas e profissionais da saúde. Agora, ocorreu um dano, eu trabalho no contencioso, na parte processual desses profissionais ou dessas clínicas. Mas eu tenho uma outra coisa que eu não te contei. Ela vai vir com mais uma profissão, fica olhando. Não é isso. É que a gente vê. Não, é sério, pessoal. É o seguinte: você percebe que tudo é na briga? O cara te dá uma fechada no trânsito, aí o outro briga, aí o outro grita. O meu direito. Sabe? É tudo assim. Então, tudo é conflito. Mas a gente vai se contaminando com isso, sabe? Aí em determinado momento, eu conheci logo depois que eu me formei, que também não é muito falado nas faculdades, tá?
Mas veio aquilo, a gente teve uma aula muito en passant, né? Mas eu estou falando lá 2000 eu entrei na faculdade em 2006, 7, 8, 9, 10. A do direito, A né? do direito. A gente falava, acho que eu tive uma aula falando sobre uma forma alternativa da gente resolver um conflito. Porque sempre a gente pensa, tem um conflito. Eu contratei aqui uma eletricista para fazer, não deu. Eu vou processar. Eu vou processar. Mas só tem esse caminho, e aí eu vou voltar um pouquinho atrás. A gente não tinha um Estado democrático de direito. Nosso Estado atual a nossa Constituição é de 1988. Então nasce o Estado democrático de direito. E o que diz a nossa Constituição? Direito à justiça. Porque antes não era. Todo mundo pode entrar com processo. Se vai ganhar ou não, são outros 500. Exatamente. Então, quando veio direito à justiça, que está lá na nossa Constituição, qual é o sinônimo que a gente dá? Direito a processar. E justiça não é processo. Justiça é você conseguir resolver de uma forma equilibrada o conflito. O judiciário é uma porta. Então, lá atrás, a gente descobre que existem outras portas para a gente resolver um conflito. Então, eu posso resolver não necessariamente pela justiça. Eu posso resolver por um procedimento chamado mediação, conciliação, negociação, arbitragem. Então, por que judicializar? Por que a gente não deixa para o Poder Judiciário as coisas que realmente têm importância? Você discutiu, você está no trânsito, vem ali um rapaz de moto, bate no teu espelho, aconteceu ali. Precisa judicializar? Você não pode tentar resolver aquilo ali, fazer uma negociação? Ou sentar e ir para uma mesa de negociação, ter um terceiro, negociar ou mediar, conciliar, né? Então, é importante a gente tirar essa coisa de assim, tudo é processo. Sabe por quê? Porque a gente vai ficando enfurecido, estressado, nervoso. Então, eu comecei a trabalhar diante do conflito. Então, chegava lá um dentista, vou dar um exemplo. O dentista estressado com o paciente estressado com o dentista. Cada um acha que tem a sua razão, porque tem a verdade de um, a verdade do outro, às vezes a verdade dos fatos, que é um pouquinho de cada um, que cada um vai olhar pelo seu prisma. É aquela história de eu desenhar aqui nessa mesa, eu chego aqui e desenho o número 9 aqui. Quando você olha, você está vendo 6. Eu olho daqui, eu estou vendo 9, eu desenhei ele. Então vamos trocar de lugar, né? Então, vem cá, vem para o meu lugar e você vai ter essa percepção. Isso é mediação. Então, mostrar para o outro outros caminhos. E eu comecei a trabalhar com mediação. Então, as pessoas baixam, sabe? Sai daquela fúria. Sabe aquele filme Um Dia de Fúria, que a pessoa enlouquece? Então, sai daquela fúria e vai mais suave para a gente poder resolver o conflito. Eu tenho uma grande mentora, que é a doutora Márcia Reicher, que ela é a CEO de uma Câmara de Mediação e Arbitragem, que é chamada CALA, Câmara de Mediação e Arbitragem Latino-Americana. E ela atende todo o Mercosul. E ela falou, quando você começa a trabalhar com mediação, a tua vida fica mais leve. Porque o advogado é muito isso, né? O advogado, muitas vezes, ele instiga para processo. E eu falo, cara, não precisa resolver assim. Então, Simonata, a minha cabeça ela é um pouco diferente, sabe? Então, eu penso, prevenir. Então, vamos trabalhar com prevenção. Mas aconteceu alguma coisa, porque podem haver falhas. Não somos perfeitos, só aquele, né? Então, que tem a perfeição. Então, o que a gente faz? Vamos tentar resolver aquilo ali. E vamos deixar o judiciário para a última porta. Então, a gente vai tentar outra porta para resolver o conflito. É mais leve. Então, ainda respondendo a tua pergunta. Então, por isso que eu queria te contar isso. É uma outra forma da gente resolver. E é tão interessante isso que a gente copia muito o padrão americano, né? Sim. Algumas coisas são legais, outras não. Mas tem uma coisa muito legal, e que eu falei para o meu filho. Meu filho, né? Nosso filho, né? Beijo, João. Ele terminou o direito, ele fez Mackenzie, né? É mackenzista, e
tirou a OAB e teve até o mês passado a cerimônia lá, ele recebeu. Mas antes disso, no meio da faculdade, ele foi fazer um intercâmbio. E eu falando muito, né? E eu falo com vibração, né? Falando da mediação, métodos alternativos, tribunal multiporta, eu fiz nos Estados Unidos, não sei o quê. Aí ele, Eu falava, a gente nota que às vezes não faz muito, porque ele está terminando o direito, ele pensa logo no processo, né? Advogado e tal. Ele foi para Ohio. Quando ele chegou lá, no primeiro dia de aula, à noite, ele vai e me liga. Mãe, aqui só se fala em mediação. Eu não te falei. É impressionante. Então, por quê? Essa é a mentalidade americana. A Cala, que atua também no Mercosul, na Argentina, você só pode entrar com um processo depois que você você esgotou. Entendeu? A gente tem... Isso é uma boa prática. Isso é uma boa prática. Agora, a gente tem a mediação e a conciliação no processo judicial. A gente tem. Tanto é que tem um manual do CNJ, manual da mediação judicial. Então, ela pode ser no curso de um processo, mas ela pode ser fora de um processo também. Isso é muito legal. Simplesmente pensando em quê? Em a gente trabalhar uma cultura da paz. Eu dou bastante palestras sobre cultura da paz. Inclusive, tive a oportunidade de palestrar num evento com a Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, que foi até no lançamento do livro dela, chamado Agenda Estoica, e a gente foi falar sobre isso, sobre a cultura da paz. É a gente desarmar a sociedade. Então, se você brigar, né? Uma vez até aconteceu uma coisa interessante, alguém deu uma fechada no meu filho, né? Eu estava no carro com ele, e ele... Aí eu falei, nossa, ele, né? Aí eu falei assim, ele tá indo... Eu falei assim, coitado, ele tá indo socorrer a mãe dele. Aí ele olhou para mim e falou assim, como é que você sabe, mãe? Eu falei, como é que você sabe que não é? Porque às vezes a pessoa faz aquilo ali porque tem uma outra razão por trás. Eu falei assim, então a gente não sabe. Então às vezes a gente julga o outro porque tomou a fechada. Eu não estou dizendo que vai ser sempre que a gente vai dizer assim, não, tá tudo bem. Não, não é. Mas a gente começar a fazer esse exercício, sabe? É um exercício. É um exercício para chegar e falar assim... De empatia. De empatia. A gente não sabe o que está acontecendo com o outro, dele passar, dele buzinar, dele estar estressado. Está estressado, mas a gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, para a gente parar de julgar. E eu lembro as palavras da doutora Márcia Reicher, quando ela disse, quando você começar a trabalhar com mediação, você vai ver que tudo vai ficar mais leve. Porque você começa a relevar algumas coisas. Não levar tudo, né? Eu acho que usa aqui essa expressão também, a ferro e fogo. Ferro e fogo. Não levar tudo a ferro e fogo. Então, a mediação, para mim, para a minha vida, para o meu temperamento, que eu sou muito agitada, para mim foi maravilhoso. Está sendo, porque é um exercício diário. Então, na hora que você vem, na hora que as coisas acontecem, você fala assim, tem coisas que você não tem controle, como, por exemplo, o trânsito hoje. Então, você procura, você fica, mas você fala, isso eu não tenho controle. E sobre aquilo que eu tenho, o que eu posso fazer? Então, a mediação faz a tua mente mudar um pouco. Tá? Muito interessante. É muito bacana. O Eduardo Gomes, você conhece, né? Um dos diretores aqui, founders da Board Academy, ele costuma dizer o seguinte, que no papel de conselheiro, nós devemos ir para as empresas enquanto ainda há fumaça. Mas depois que já tem um incêndio instaurado, você tem que chamar o bombeiro, não o conselheiro. Né? Fazendo uma analogia com tudo isso que a gente trouxe até agora, dentro desses papéis que você trouxe para a gente, eu entendo que o conselho está justamente na questão da prevenção. Perfeito. Depois que uma empresa já entrou em RJ, já está quebrada, não é o conselho que vai salvar essa empresa. Exato. O conselho teria que ter sido instaurado antes para apoiar esse empresário com as melhores práticas, para que essa empresa tivesse longevidade, melhores resultados e não caísse numa situação de RJ ou de falência. Quando aí o que ele precisa é de um CFO, de um executivo acostumado com turnaround de empresas para tentar recuperar essa empresa do buraco. Exatamente. Que não é o papel do conselho. O conselheiro, ele está ali para apoiar o empresário nas suas melhores práticas para gerar maior longevidade e melhores resultados para a empresa. Mas isso é um papel preventivo, acontece antes da empresa, de repente, estar numa situação ruim. Você se formando no SES, Conselho Empresarial da Saúde, você também é uma conselheira.
Nesse trabalho de prevenção que você faz junto às entidades aí da área da saúde, como você transita entre o chapéu de consultora e conselheiro? Ou você está vislumbrando uma porta de entrada como consultoria e que depois possa se tornar uma conselheira desses locais? Eu estou montando um conselho numa empresa que presta serviços médicos e odontológicos. Então, eu estou estruturando isso. Eu comecei ela fazendo uma consultoria. E, e pode ser um caminho, né? Você começa com uma consultoria, daqui a pouco você estrutura. A gente vai mostrando, porque às vezes, sabe o que acontece? Eu estava até trocando ideias com o Udo sobre isso também. Às vezes a empresa não percebe que ela tem a necessidade de. Então você tem que mostrar isso. E às vezes não é simplesmente porque aquela informação ainda não chegou. Por isso que um pouco atrás eu falei para você, a gente levar essa informação. Então Criar essa consciência no essa empresário. consciência, exatamente, porque às vezes ele não tem, ele não percebe. Então é aquela, não é que você vai criar uma necessidade, não é criar a necessidade, é criar consciência. É exatamente isso. Porque quando eu comecei a falar assim, nossa, mas eu fiz assim, e aqui tem coisas. Então, comecei dentro como, né, numa consultoria, porque primeiro começou assim. Primeiro começa com uma consultoria, então ela é mais pontual. Daqui a pouco você parte para uma assessoria. Daqui a pouco você fala assim: olha, você precisa ter uma estrutura aqui para te apoiar nessa governança. Então você precisa montar um conselho. Então é muito interessante. Mas de coisas simples assim, eu posso até te dizer, por exemplo, de você. E você rodar a empresa, isso é bacana. Você conhecer a cultura da empresa, a gente fala muito de cultura, né? Então, você conhecer a cultura da empresa, o que que aquela empresa passa para a equipe, né? Então, o que que ela quer? E tem uma frase eu ia falar de legado, né? Então, não é o que você causa nas pessoas, né? Ele tem uma frase Não é o que sobre você, legado não é o que você deixa, mas o e que sim você aquilo que você constrói nas constrói nas pessoas. pessoas. Então, o que que você quer fazer? Então, deixar, né, nessas pessoas. Mas assim, coisas simples, como por exemplo, eu passei esse espaço, tinha uma lanchonete, e nessa lanchonete vendia bebida alcoólica, entendeu? Então você fala assim, mas é um estabelecimento de saúde, como é que você vai, né? Você pode vender isso numa farmácia? Isso para mim, inclusive, é novo. Eu nunca tinha visto isso. Para mim também. E para mim também. E eu fiquei mais ainda, assim, quando as pessoas, aí elas ficaram olhando para mim como se eu estivesse falando em grego. Assim, mas o que que você está falando? Assim, é tão normal uma lanchonete vender, é tão normal uma lanchonete vender, não dentro de uma clínica, que é um estabelecimento de saúde, entendeu? Então, assim, coisas que acontecem e que aí eu falei, aí fui trazendo o material, aí, nossa, é verdade, nem tinha passado pela minha cabeça, entendeu? O Farias ele tem uma frase interessante, fazendo uma analogia, que ele diz assim: quando se constrói o navio, junto com o navio vem a possibilidade do naufrágio. Ou seja, todo passo que nós dermos, a gente precisa olhar no entorno o que pode causar. Então, um exemplo simples como Simples, esse: uma bebida alcoólica dentro de um hospital. é, Quem está tomando? Espero que não seja o paciente. é, Mas é um visitante, quem que está é, ali? Aquilo pode causar uma baderna. é, O médico lá de dentro vai vir com uma notícia de que aquele paciente faleceu. é. E eu tô Tô bêbado na bêbado. lanchonete. O que que isso pode repercutir? Um tiro? É. Uma segundo falecimento? São os São naufrágios que podem acontecer. Perfeito. Então é isso. Então, às vezes, o que que acontece? Eu até falo isso, às vezes você está tão preocupado com o técnico, odontologia, por exemplo, né? A evolução da odontologia, quem não teve, que era dos anos 80, que não teve uma restauração de amálgama, esse material prateadinho, né? Hoje em dia isso não existe mais, entendeu? Era mercúrio, a gente colocava aquilo ali na boca, entendeu? Então tudo vai evoluindo. Então, às vezes o profissional da saúde tem tanta tecnologia, tem tanta coisa acontecendo, e ele está tão empenhado, curso de pós, curso disso, e ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e passa batido algumas coisas que se você tem uma pessoa que está de fora, tem um conselheiro com uma formação ampla, como a gente tem aqui, mas falando sério mesmo, essa formação do SES ela é sensacional. Então, você tem um conselho estruturado,
ele vai ter sabe, ele vai perceber isso. Então, e depois, né, só para fazer o desfecho, então eles perceberam realmente, e aí eu fiquei feliz quando eu fui fazer uma visita, tal, né, uma reunião, eu passei, aí tinham tirado, realmente, você tinha razão. Então é isso, então o conselho, a gente vai trabalhar, porque, e não aconteceu nada, tá? A estrutura já existia, já existe há anos, tal, nunca tinha acontecido nada. Que bom que não aconteceu, mas poderia acontecer. Então é isso que você falou. Então ter toda essa previsibilidade, pensar, eu vou fazer isso nessa ação, o que que isso pode gerar? Quais são as repercussões que isso pode gerar? Então é perfeita essa frase do Farias, muito bem Agora quero colocada. trazer uma outra pergunta para você. Com a sua vasta experiência aí, não só atendendo ao público, né, a pessoa física, enquanto ali profissional da área da odontologia, mas agora também atuando em empresas e diversas empresas, o Farias tem uma frase que é a seguinte: não, no mundo dos negócios não existem novos erros, existem novas pessoas cometendo os mesmos erros. A pergunta para você é essa: nas suas andanças por aí, consultorias, conselhos, aconselhamentos, você tem visto diferentes empresas ou diferentes públicos, pessoas cometendo os mesmos erros? Sim. Isso é constante? É fato. Inclusive, um dia em conversa com outra, a gente repetiu essa frase. Eu até falei para ele, como é que diz mesmo Farias? Ele falou assim, são as mesmas, não, são outras pessoas cometendo os mesmos erros. E se repete. Ontem eu estava em reunião com um dentista, numa consultoria, e ele falou assim, parece que vai normalizando. Por que se repete? Porque nunca falou assim, olha, isso aqui não é bacana. E parece que você vai passando mesmo. Por isso que eu falo que a informação, ela é importante, a gente tem que ir passando a informação correta, porque senão você continua errando igual o outro, vai passando, vai perpetuando isso. Vai, sabe? E dentro da própria empresa, muda o funcionário, mas se ele não, porque termina sendo a cultura, né? Então, termina fazendo da mesma maneira. Por isso que atrelado a isso, tem uma coisa que a gente sempre recomenda, é treinamento. Não tem como, não tem como, é treinamento da equipe sempre, né? Por exemplo, nesses procedimentos operacionais padrão. Por exemplo, esse procedimento da dupla checagem em hospital. Quem entra hoje, às vezes, já me perguntaram isso. Nossa, eu já disse meu nome umas 500 vezes, né? A pessoa confere a pulseirinha, olha, pergunta qual o seu nome, exatamente, porque essas são formas de evitar os erros que já aconteceram, porque ninguém quer ter um órgão trocado, uma cirurgia feita errada, entendeu? Teve caso, a semana passada no mestrado, a gente estava discutindo de nomes serem nomes semelhantes, ter o mesmo, pode ter um Marcelo Antônio Simonato, um exemplo, ou uma Ana Clara Falcão. Sim. Entendeu? E ali no meio daquele. Ser trocada, a pessoa. Não sei. Entendeu? Já teve exame trocado. Um dos papéis do conselho nas empresas, usando aí a palavra prevenção, tem uma outra palavra que também é equivalente, que é a mitigação. Mitigação de riscos. Mitigação de riscos. É um trabalho fundamental entender quais são os possíveis riscos, qual a probabilidade de incidência, né? E se acontecer, qual que é a severidade disso. Você citou aqui umas coisas que eu fiquei de cabelo em pé. Como é que eu vou lá para operar o joelho esquerdo e saio de lá com o joelho direito operado? Não, com um rim bom e o outro... Já teve. E é fato. É um absurdo. É um absurdo, entendeu? Se existe esse risco, qual que é a probabilidade disso e como que a gente faz para reduzir isso ou zerar esse risco? Mitigá-lo, né? Exatamente. Nas empresas é a mesma coisa. E a gente fala muito, né? Foi usado, e às vezes se usa um termo, né, quando se faz assessoria jurídica para profissionais da saúde, usa-se um termo assim, blindagem. Então, a blindagem, então a gente vai fazer uma assessoria para a sua clínica médica tal, e a gente vai blindar a sua clínica. Não, primeiro que não dá para blindar. De qualquer ação de um possível paciente. Não, primeiro o que você falou há pouco. Qualquer um pode entrar com a ação no Brasil. Qualquer um pode entrar com a ação. Então, você não vai impedir, você vai chegar e vai tirar o direito. É um direito. É um direito constitucional. Sim. Então, você não pode tirar. Então, você não vai blindar, porque não vai. O que você vai é justamente, a palavra é essa, mitigar riscos. A palavra é mitigação de riscos. Você vai fazer tudo para que não aconteça. Agora, se acontecer, se você está bem estruturado, então você tem uma boa defesa.
Esse é um ponto interessante. Tem um outro ponto também, falando muito, sabe, Marcelo, no que se refere hoje à informação chegar ao paciente, né? É muito importante a gente saber como o paciente e as instituições, a gente fala muito isso. O paciente tem direito à informação, não é favor. Porque antes, o que que a gente tinha? A gente tinha uma relação com o profissional da saúde, principalmente o médico, tá? E eu já escutei em faculdade, tá? Em faculdade de medicina, professor de medicina, que quando a gente começa o odonto, a gente começa, faz o básico, com medicina. E aí, quando os professores, eu já escutei, tá? Vocês são, a- está Deus aqui, vocês só estão abaixo de Deus. Autoridades. Então, é assim, o médico falou. Isso a gente está falando lá dos anos 80. Essa relação é uma relação, o quê? Era uma relação o quê? Vertical. Então, está aqui o médico e aqui nós, pacientes, estamos aqui, né? E ele vai dizer, você vai fazer esse tratamento. Então, ele tinha um diagnóstico de câncer. Minha mãe teve diagnóstico de câncer de mama na década de 90. Então, o tratamento é esse. Qual era a consequência, quais eram os riscos, o que poderia acontecer, se ela tinha uma outra opção. Nada disso é informado. Câncer de mama, a senhora vai ter que fazer a remoção de 1/4 da mama, vai fazer rádio, vai fazer químio, tal, tal, tal. Não se conversa. Não se conversava. Hoje em dia, não, porque isso é um direito, e aí a gente vai falar de uma outra coisa que é importante a gente trazer para os conselheiros, tá? Que estão ali com empresa de saúde, os pilares da bioética. São os pilares da bioética. Eu trago isso também no capítulo, né, do livro. Então, é muito importante, porque o paciente ele tem que decidir com autonomia. E como que você decide algo se você não recebe a informação? Toma isso daqui, Ana. Mas o que que é isso? Não, toma. Não. Eu tenho direito de escolher. É água, entendeu? Então, é receber a informação e não ter a imposição do profissional da saúde. E o conselho tem que estar atento a isso, ter os pilares da bioética muito bem fundamentados na cultura daquela empresa que presta saúde. Então, é isso. Então, o primeiro deles, claro, é a autonomia da vontade. Tanto é que hoje, você vai fazer um exame, pode observar, você vai fazer um exame, eles vêm com um documento. Eu fui fazer um exame, aí falei assim, a senhora assina aqui? Aí ela ficou esperando. Aí eu fiquei assim, a senhora assina? Eu digo, estou lendo. Estou lendo. Porque era um termo de consentimento livre e esclarecido. Não é para eu assinar. Eu tenho que ler para dizer se eu vou consentir com aquilo ali. Então, a gente coloca muito isso para os profissionais da saúde e a gente avisa isso. Olha, é um direito do paciente. Ele tem que saber. Então, eu estou dentro de uma instituição, vai fazer um exame, tem contraste, quais são os riscos daquele contraste? Tem que estar naquele documento. Isso é para fazer valer o quê? O princípio bioético da autonomia da vontade. Então, é um dever da instituição de saúde informar. De contrapartida, eu tenho o quê? O direito do paciente em receber a informação correta, a informação. Eu não vou explicar tecnicamente, mas eu vou dizer para ele o que que é. Eu vou traduzir, né, entre aspas, o Medicase, né, para uma linguagem que seja acessível para ele. Mas você não acha que existe um desequilíbrio de poderes, de conhecimento entre as empresas da área da saúde e o cliente da área da saúde, que é o paciente? Quando eu digo isso, eu digo que aqui a empresa, seja um hospital, clínica, laboratório, seguradora, enfim, ela tem departamento jurídico, ela tem assessorias, e aqui o coitadinho do paciente é uma pessoa física que está com uma dor de dente, que quebrou uma perna e que vai num PS do hospital. Ele não tem esse conhecimento sobre os seus direitos, né? Então, há uma certa injustiça no poder de conhecimento das partes. Que a justiça é o segundo pilar da bioética. É o segundo pilar. Existe sim. E por isso, Marcelo, a gente, dentro desse trabalho, que ele passa por uma consultoria, chega numa assessoria, ou seja, é um processo mais contínuo, a gente procura trabalhar do outro lado, que é mostrar para a empresa, falar assim, olha,
Você percebe que essa pessoa que você trabalha, esse ser humano que você trabalha, ele tem esse direito? Porque às vezes é a tal frase do Farias que você repetiu, que você lembrou aqui pra gente. Eles são tão acostumados a fazer daquela maneira que aquilo ali foi normalizado. Então ela dá, quando a enfermeira me deu o documento que eu fui ler, eu expliquei para ela, assim, isso aqui é para ler, não é para vocês entregarem. Eu tenho direito. Procure fazer isso. Vamos imaginar que aqui fosse a sua mãe. É importante ela saber se ela tomar o contraste, o que pode acontecer, né? Então, se quiser conversar com o médico, enfim. Então, o que a gente procura? Respondendo objetivamente a sua pergunta. Existe o desequilíbrio? Sim. Só que a gente está na ponta do lado da empresa. Então, conscientizar a empresa, né, que é importante passar aquela informação. Por quê? Porque hoje já existe um instituto chamado negligência informacional, que é um processo civil indenizatório. Então, você pode. Então, quando a gente fala. Agora eu vou te dizer por quê. É importante você informar, porque o nosso judiciário já está julgando aqui contra você por negligência informacional. Se você não tem esse documento aqui assinado, se ele é genérico, por exemplo, esse documento ele é muito importante na medicina, na odontologia, na medicina veterinária, que é esse documento chamado termo de consentimento. Então, e se ele não tem, hoje o juiz já tem termo de consentimento, ele é claro, ele é explícito, ele é objetivo. Se ele não for, negligência informacional. Ação de indenização, sim. Cabe, sim, dano, entendeu? Dano. Receber pelo aquele dano, porque não informou. E que, de novo, é uma contramedida, porque o caldo já entornou, já aconteceu o problema. Por isso que a gente trabalha onde? Está vendo, empresa, que isso pode acontecer? Então, é importante você informar. Então, aquela coisa, você não aprende com amor, aprende pela dor. Agora, vamos pensar o seguinte, quando a gente pensa numa estrutura de saúde, a gente está pensando em vida. Então, a gente não pode tratar como se fosse um simples consumo de eu ir lá numa loja e comprar uma roupa. Exato. Ou comprar uma maquiagem ou um perfume, entendeu? É diferente, eu estou lidando realmente com vidas. Então, vamos ter respeito a esse ser humano. E aí a gente volta a falar em quê? Em cultura, né? Como que é a cultura dessa empresa? E eu penso aqui que eu, como no chapéu de conselheiro, consultor, advogado, assessor, está apoiando essa instituição da área da saúde, se dentro do propósito dela, do objeto social dela, não estiver o de curar, o de cuidar, como você disse, de vidas, ela não vai priorizar isso. Uhum. Ela vai estar olhando muito mais para a questão financeira. É claro que um hospital, uma clínica, um laboratório precisa ganhar dinheiro, Sim. senão fecha. É claro. Né? Mas tem que ganhar dinheiro sem abrir mão do que é essencial, do que é o principal, que é a vida. É isso. Então, esse cuidado é muito importante. Isso conecta muito com você, conselheiro, que vai atuar nesse setor. Você vai atuar numa clínica, o paciente é meu cliente. Pouco importa o que vai acontecer depois. Não faz sentido. Nós temos que trabalhar aqui na prevenção. Caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, estamos aqui há quase 1 hora, eu queria levantar um ponto aqui contigo. No chapéu de advogado, consultor, advisor, conselheiro, vou colocar todo mundo aqui no mesmo escopo, porque são fases diferentes que você pode estar assessorando essa empresa. Você entende que um dos nossos papéis, independente de qual dessas profissões nós estivermos exercendo, é um papel educacional, é um papel de ensinar a empresa, o empresário, uma mudança de mindset para essa visão da prevenção, do cuidado, para não tentar resolver depois? Eu acredito sim, o nosso papel é esse, de ensinar, mas de uma forma provocativa, né? A gente vai estar sempre instigando. Um bom conselheiro, ele faz boas perguntas, né? Então, assim, que foi a pergunta que eu fiz. Em relação à bebida, por exemplo, esse caso, qual é a finalidade de servir esta bebida? O que isso pode trazer, né? Então, você começar a provocar. A partir do momento que você faz isso, você está ensinando. Mas é um ensinar de forma... Uma didática diferente. É você instigar. Não é aquela coisa de você dar a fórmula pronta,
Sabe aquela coisa assim, não é que eu vou dar o peixe, eu vou ensinar a pescar. Então, você começa a trazer coisas do que pode acontecer. Como, por exemplo, uma outra coisa que é uma preocupação que eu passo, assim, que eu fico muito atenta, que é o controle dos materiais esterilizados, né? A central de material esterilizáveis, CME. Então, como que você vai cuidar desse material para fazer um processo adequado? Eu cheguei numa clínica, por exemplo, em que estava misturado. Você tem regras da vigilância sanitária de como que deve ser esse espaço. E aí a pergunta que eu fiz foi, se acontecer, eu comecei a mostrar o processo, que não vale a pena eu descrever aqui, porque é uma coisa mais técnica em termos, né, de odontologia, nesse caso. Aí eu falei assim, se acontecer isso, se fosse teu filho que sentasse aqui para ser atendido com esse instrumental, você estaria seguro? Ah, não, aí eu ia fazer uma outra esterilização. Eu fiz, então. Então, você respondeu a pergunta. Então, a partir do momento em que eu faço essa pergunta e que eu observei o processo, expliquei para ela, ela refletiu e ela aprendeu. Então, a gente está ensinando. Só que de uma forma não passiva, fazendo com que aquela pessoa faça o exercício. Ficou, entendeu? O que eu, né? Sem dúvida. Então, a ideia é essa, sabe, Marcelo? Da gente instigar. Você começou a falar aí, eu já vi uma cena na minha cabeça, seja de uma clínica odontológica ou hospitalar, e aquele colaborador mal preparado, que foi contratado e que está fazendo a atividade dele de qualquer jeito, sem um checklist, um protocolo de atividades, e que por fazer um trabalho de qualquer jeito, vai causar possivelmente uma contaminação daquele paciente ou dos próximos que virão. Isso a gente vê acontecendo no dia a dia. A gente chama isso de infecção cruzada. O profissional está atendendo, está de luva, tocou o celular, ele pega no celular, aí ele vai abrir a porta. Então, todo o processo ali está desordenado. Então, você tem que fazer o passo a passo. Isso é o quê? É treinamento. Então, assim, faz parte, gente. Faz parte. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, olha, tudo a gente consegue trabalhar certo fazendo as coisas certas. E a gente não vai replicar esse modelo do errado, para não cair no que o Farias falou. Então, entra aí o próximo colaborador vai fazer a mesma coisa, porque virou ali, é a rotina Normalizou. normalizou, entendeu? É a rotina. E é isso, a gente tem que procurar, sabe, Marcelo? Assim, eu acho que eu acho que eu acho em todas as áreas, mas em saúde não pode ter preguiça de aprender. E está mudando. Se eu fizesse, eu falo esse exemplo, quando acabou o amálgama, se eu não tivesse me atualizado, o que iria acontecer comigo? Eu ia estar até hoje fazendo amálgama, entendeu? Então você tem que acompanhar tudo. Antes a gente usava, por exemplo, em consultório, né, estufa. Acabou a estufa, evoluiu, agora é autoclave, entendeu? Então tudo vai evoluindo e a gente tem que estar antenado. Então, eu acredito sim, o trabalho do conselho, ele é de trazer esses insights através dessas perguntas poderosas e despertar realmente a curiosidade e trazer sim a informação, o ensinamento. Eu acho que isso faz com que o profissional e a empresa cresça, né? Então o conselho ele dá esse suporte. Ele não tem poder deliberativo, claro, a gente sabe disso, mas ele pode sim provocar sempre. E o que eu acho bacana aqui na Borja é isso, é que vocês estão sempre provocando, essa coisa está sempre trazendo curso, sempre trazendo palestra, sempre trazendo informação para a gente crescer. Então isso é fundamental e não para nunca. E vamos continuar sempre. E vamos que vamos. Muito bom, Ana. Caminhando para o nosso final aqui, quero muito agradecer pela sua presença. Você é de casa, né? Seja por ser esposa do nosso querido Udo, seja por ser uma board member, né? Mas uma pessoa muito querida por todos nós, então sinta-se sempre bem recebida aqui na nossa casa. A Casa do Conselheiro, a Casa de Governança, Board Academy, não só em São Paulo, mas agora também em outros estados, em outras cidades, através do nosso processo de expansão. Já estamos aí em mais de 9 capitais brasileiras, além da Cidade do México, expandindo também no exterior. Quem está aqui nos assistindo, como é que entra em contato com a Ana? Quero conversar com a Ana, quero conhecer a Ana, quero contratar os serviços da Ana. Te encontra onde? Rede social, site?
Fala pra gente. Olha, tem a nossa empresa, que é o institutodas.com.br. DAS, D-A-S? DAS. Instituto DAS. Instituto DAS. DAS quer dizer Direito Aplicado à Saúde. Então, essa é a nossa empresa. Mas vocês me acham nas redes sociais também, no Instagram, anafalcãoguerlich.oficial. Também no LinkedIn, Ana Falcão Guerlich. Também tem meu telefone, posso colocar aqui? Não, deixa o telefone, então porque tá bom. senão você vai receber centenas de milhares de ligações aí. Se alguém não encontrar a Ana na rede social dela, Ana Paula Falcão, Ana Falcão Guerlich.oficial no Instagram, ou sem o oficial no LinkedIn, ou o Instituto das.com.br, pode entrar em contato com a Board Academy, a gente faz a ponte aí, a conexão entre vocês. Ana, mais uma vez, muito obrigado, parabéns. Aprendi muito aqui, hein, Rafa? Sempre aprendendo muito conteúdo com você e certamente vai ser muito valioso esse tema para os nossos colegas aqui ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade, muito gostoso estar aqui com vocês e com essa turma aqui da Board, que é maravilhosa. Conselheiros e conselheiras, estejam aqui sempre com a Board, porque eu vou falar. O Udo cunhou um termo, né, aqui, que é o Board Family. Isso é verdade, sabe por quê? A gente se sente aqui numa grande família, a gente se sente aqui abraçado, acarinhado, suportado, amparado. Isso é a Board. Essa é a filosofia da Board. É por isso que a gente está aqui, as esposas estão aqui, porque a gente tem essa conexão com o outro, porque o que importa aqui é o outro. Então, venham para cá. E venham para o programa SES. Eu conto com vocês. Olha aí, doutor Hélio Osmo, ganhou uma garota propaganda, hein, Catarina Pu? Lembra aqui da nossa querida Ana Paula Falcão, de Moura Guerlich, garota propaganda do nosso SES, Conselho Empresarial da Saúde. Mas fica aqui o nosso convite para você também fazer parte dessa Board Family. Seja um Board Member aqui da Board Academy. Se é a sua primeira vez no nosso canal, mais uma vez te faço o convite para fazer a sua inscrição aí e ativar o sininho para que você seja então notificado sobre outros episódios do podcast ou outros conteúdos aqui da Board Academy. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.